Algumas vezes, para cumprir um objetivo, é necessário que alguma tarefa se repita muitas vezes. Vamos enxergar repetição do ponto de vista nosso, de programadores, computeiros, programar computadores. Então, é necessário entender desde já que toda repetição traz no seu escopo, no seu limite, e aí vai vir um abre-chave e fecha-chave. Assunto novo: repetição. Algumas vezes, para cumprir um objetivo, é necessário que alguma tarefa se repita muitas vezes. E uma das atribuições que costumamos dar aos programas de computador é que cuidem dessa repetição. Para começar a aula de hoje, vamos fazer um pequeno passeio sobre alguns trabalhos de um desenhista, pintor, chamado Maurits Cornelis Escher. Escher gostava de pintar sobre as possibilidades de algo ser repetido. Ele gostava de mostrar como a repetição pode ser intrigante. Por exemplo, se você tem a imagem de você segurando uma bola e desenhando você segurando uma bola que está desenhando você segurando uma bola, porque a imagem está refletida indefinidamente. Ou então imagine, acompanhe a queda d'água, Waterfall, o nome desse quadro. A água cai e escorre, mas teimosamente ela se repete no processo. Claro que para o nosso intelecto racional isso é difícil de aceitar, e é isso que incomoda e fascina no trabalho de Escher. Ou essa escadaria instigante, as pessoas estão subindo ou descendo, quem está de acordo com a gravidade, quem está teimando com a gravidade, e se você seguir a escadaria, você vai descobrir que provavelmente você vai chegar no mesmo lugar e vai ficar repetindo o tempo todo. E o meu preferido, a mão que desenha a mão que está desenhando a mão, Drawing Hands, o nome do quadro, é algo absolutamente fantástico. A imagem de uma mão que desenha a outra que está desenhando a si mesma, isso fica numa referência circular. Tem uma beleza instigante para o intelecto. Pessoalmente me fascina muito. Maurits Cornelis Escher. Agora que a gente viu Maurits Cornelis Escher, vamos enxergar repetição do ponto de vista nosso, de programadores, computeiros, programar computadores. Então vai esse pequeno problema aí. Elabora um programa que lê o salário de várias pessoas, a gente não sabe quantas, e imprima a soma deles. Um salário igual a zero indica que a lista de salários terminou. Então alguém vai digitar um salário, digitar outro, e no final ele vai digitar zero. Quando ele digitar zero, é sinal de que a lista de salários que precisa ser somada terminou. Então o programa vai apresentar a soma dos salários. Preste atenção que isso é uma tarefa que Escher gostaria muito, porque a gente vai repetir uma tarefa de ler o salário e somar os salários que estão sendo lidos até que algum salário igual a zero seja apresentado. Aí ele sai fora. Então é necessário entender desde já que toda repetição traz no seu escopo, no seu limite, e aí vai vir um abre-chave e fecha-chave para determinar um bloco de programas, um conjunto de tarefas que se repete. No caso, a gente vai ler um salário e vai acumular a soma, né, a soma cumulativa desses salários, uma operação que a gente vai falar mais à frente chamada de acumulador. A gente vai acumular a soma desse salário.
Olha aí, por exemplo, soma mais igual salário. Então você lê um salário, sei lá, de 100, soma que começa com 0 mais igual ao salário, soma é 100. Mas essa tarefa é repetida, então você lê o salário de novo. Aí você lê um salário de 200, soma que era 100, agora passa a ser 100 mais 200, 300. Aí você lê um novo salário, o salário é 150, soma vai ser 300 mais 150. Esta tarefa vai se repetindo até que você encerra quando um salário é igual a 0. Quando um salário for igual a 0, a repetição vai parar de acontecer e o programa vai prosseguir. E aí a gente usa a variável soma para dizer qual foi a soma dos salários acumulados. Vamos ver isso num contexto um pouco mais divertido. Imagine que você acabou de entrar numa festa. Se te incomodar um pouco, imagine que é uma festa nos anos 80, onde o povo era mais cabeça doida. Se não, pode ser hoje em dia mesmo. Você entrou numa festa e você quer se enamorar de alguém. Se você preferir homens ou se você preferir mulheres, não faz diferença. O método que eu vou propor aqui para você se enamorar de alguém é rigorosamente o mesmo, funciona tão bem para homens quanto para mulheres. Então, ao entrar na festa, você pode fazer uma observação panorâmica e verificar se há alguém que despertou o mais profundo sentimento seu. Alguém de quem você possa se enamorar. Caso você tenha encontrado alguém de quem se enamorar, ótimo, se enamore. Enfim, objetivo cumprido. Porém, se você ainda não encontrou alguém suficientemente apto a ser dono de sua atenção, vai no balcão, pede mais um copo de alguma coisa alcoólica e bebe, e depois volta e analisa de novo. Acredite, em algum momento, se você ficar repetindo esse processo, analisa, não tem ninguém para se enamorar, vai no balcão, bebe, analisa, não tem ninguém para se enamorar, vai no balcão, bebe. Se você continuar repetindo esse processo, em algum momento você vai conseguir se enamorar de alguém. Ou então vai ter uma cirrose. Atenção, isto tudo foi apenas uma brincadeira ilustrativa. Não existe nenhuma insinuação de que você deva ficar bêbado para conseguir namorar com alguém. Aliás, evite ficar bêbado em lugar público. Esse método, ele descreve o processo de repetição até que uma tarefa esteja cumprida. E aí a gente vai ver que, quando estamos programando, nós vamos construir algoritmos que executam repetições. Para isso, nós vamos construir estruturas de repetição. Estruturas de repetição é a estrutura que permite que se construa um bloco de programas. Neste bloco de programas, a gente descreve qual a tarefa deve ser repetida e a gente comanda que ela se repita. Isso equivale exatamente à estrutura que a gente construiu lá na nossa imaginação, no algoritmo para se enamorar de alguém. Então existe uma estrutura que deve ser repetida, que é tomar um copo e depois voltar para verificar se é suficiente ou se ainda é necessário repetir mais. É exatamente o que nós vamos fazer nos nossos programas. Vamos determinar um grupo de comandos que precisa ser repetido e uma estrutura de repetição vai determinar se é necessário repetir aquele grupo de comandos ou se já é possível deixar aquele grupo de comandos para trás e prosseguir na execução do algoritmo daí para frente. As estruturas de repetição tipicamente são de dois tipos: repetições definidas ou indefinidas, também chamadas de repetições contadas ou não contadas. Repetir é fazer uma coisa um certo número de vezes, mas algumas vezes você quer uma repetição que vai ter um número contado, bem definido de vezes. Por exemplo, eu quero calcular a média pluviométrica dos 30 dias do mês de junho. Para isso eu vou precisar acumular a soma dos 30 dias do mês de junho. Para acumular a soma dos 30 dias do mês de junho, mais ou menos como no exemplo do salário, eu vou criar uma repetição e acumular esta soma. Neste caso, eu sei que a minha repetição vai ocorrer exatamente 30 vezes, porque é o número de dias do mês de junho. Mas no exemplo do salário, ele vai se repetir até que alguém coloque um salário igual a 0.
Pode-se colocar o salário igual a zero com 2, 3, 5, 10, 20 mil repetições. Não se sabe quantas repetições vão ser feitas. Repetição contada, temos como determinar antes da repetição quantas vezes ela vai acontecer. Repetição não contada, não podemos fazer essa determinação porque depende de uma condição lógica não associada a uma quantidade específica de repetições. O comando de repetição básico, que a gente conhece em C e na maioria das linguagens de computação, ele tem essa estrutura aí, ó. While, uma certa condição, você determina a tarefa que vai se repetir e essa tarefa, se for um bloco, você coloca entre abre chave e fecha chave. Uma outra opção é fazer do, essa tarefa, e o while. A gente vai esmiuçar isso adiante. E, finalmente, existe uma outra terceira opção, que é o for, que é no finalzinho do conteúdo a gente vai falar dele. Se a gente pensar numa tradução, while condição tarefa é enquanto uma certa condição cumpra uma tarefa. Por exemplo, enquanto não houver uma pessoa deslumbrante, beba um copo. E aí, você bebe o copo e verifica de novo. Existe uma pessoa deslumbrante? Ah, se ainda não existe, o que está dizendo? Enquanto não tiver, beba um copo. Verifica de novo. Beba um copo. Verifica de novo. Beba um copo. No momento que aparecer alguém deslumbrante, então você não precisa mais beber um copo porque você já está pronto para se namorar. Uma outra opção é do tarefa while uma certa condição. Traduzindo fica faça uma certa tarefa enquanto uma condição. É mais ou menos assim, ó. Chegue na festa, beba um copo e depois verifique. Tem uma mulher deslumbrante? Enquanto não tiver uma tarefa de uma mulher deslumbrante, você bebe um copo e verifica. Bebe um copo e verifica. Presta bem atenção que no primeiro caso, você chega na festa e se dá a chance de já encontrar alguém deslumbrante de primeira. No segundo caso, você necessariamente vai beber pelo menos um copo antes de verificar se há alguém deslumbrante. Estas duas estruturas podem ser utilizadas nos nossos algoritmos que têm repetição, porque cada uma delas resolve um tipo específico de problema associado à repetição. Então, olha para o nosso exemplo. Vamos programar ele agora. Então, pessoal, vamos lá. Aqui com o CodeBlocks aberto, a gente vai abrir um arquivo aqui qualquer somente para a gente usar como ponto de partida e vamos salvar esse arquivo com outro nome aqui. Vou salvar com o nome de salários, né? A gente vai fazer um programa para ler vários salários, então eu vou chamar ele de salários. E aí eu vou aqui, ó, deixar essa classe main que eu quero, mas eu não vou deixar essas estruturas que tem aqui. Isso aqui era um programa feito para um projeto de inteligência artificial um pouco mais avançado, tá? Por isso que vocês estão vendo algumas coisas que talvez lhes causem estranhezas, tá bom? Então, o mais importante é a gente saber a estrutura de repetição. Que tarefa vai ser repetida? A gente vai ler um salário. Bom, a gente vai dizer para o cidadão, por favor, digite um salário, né? Tem que aparecer lá. Aí ele vai digitar um salário, a gente vai guardar na variável salário e a gente vai pegar uma outra variável para ir acumulando os salários, né, a soma dos salários que forem digitados. Isso é um conceito que a gente vai falar daqui a pouco, que é o conceito de acumulador. É o conceito de acumulador. Então vamos lá, vamos considerar aqui que temos uma variável do tipo float, sei lá, salário. Eu tenho uma variável que vai acumular a soma dos salários, né? Então soma salário. E o nosso programa tem uma tarefa que vai ser repetida. Eu vou escrever aqui a tarefa que vai ser repetida, depois a gente constrói a estrutura de repetição ao redor, tá certo? A tarefa que vai ser repetida basicamente é digite o salário 0 para sair, não, 0 para encerrar. Tá bom? Então digite um salário 0 para encerrar, ou seja, quando ele digitar um salário igual a 0, encerra. E agora a gente vai fazer o cin, botando o que for digitado dentro da variável salário. Beleza? E a variável soma salário, eu vou sal, não, vou mudar um pouquinho aqui, senão botar um nome mais bonitinho, soma salário. A variável soma salário
Pessoal, esse aqui, ó, esse mais igual aqui, ó, mais igual. Se você tiver dúvida sobre isso, volta lá nas primeiras aulas de introdução. Isso aqui quer dizer, pegue soma salário e substitua o valor de soma salário pela operação que é a soma dela mesma com salário. Então, nesta variável vai ser guardado a soma dela mesmo com a outra variável aqui, tá bom? Isso é a minha tarefa que vai ser repetida. Então, enquanto a pessoa digitar o salário, digita 100, aí soma salário vai para 100. Preste atenção que para isso soma salário tem que começar com 0, hein? Isso a gente vai falar já já. Digita 50, soma salário vai para 150. Digita 200, soma salário vai para 350. Digita mais 100, soma salário vai para 450. Essa é a tarefa que vai ser repetida. E essa variável soma salário vai ter a soma dos salários acumulados. Agora vamos construir a nossa repetição. Lembra que a gente falou do um conjunto de tarefas, while condição? Então, vamos usar aquela estrutura. Do, como um conjunto de tarefas está em bloco, ó, então eu vou colocar um abre-chave. Aqui está o conjunto de tarefas e no final, fecha-chave. Preste muita atenção na indentação. Observe como os comandos subordinados ao do while ficaram mais à direita. Isto é o último aviso nesta disciplina. Indentação é obrigatório e vale 30% de sua nota. Então, esse conjunto abre-chave e fecha-chave determina que este vai ser o bloco que vai ser repetido. Mas é necessário que eu coloque a condição. Isso vai se repetir em que condição? Enquanto a uma certa coisa acontecer, isso vai ser repetido. Que coisa é essa? O salário diferente, olha como é diferente, tá, gente? De 0. Então, enquanto o salário for diferente de 0, ele vai repetir esse código aí. Só que para isso funcionar, é necessário que a variável soma salário seja começada com 0. Se eu não fizer isso, se soma salário não começar com 0, esta soma aqui no meio vai começar a dar problema. Então ela começa com 0, aí aqui dentro esse texto vai ser repetido. Então a variável começa com 0, lê o salário, aqui está o salário, soma que era 0 passa a ser o valor do salário. Então se a pessoa digitou 50, soma que era 0 passa a ser 50. Aí, ó, como o salário não é igual a 0, ele volta e repete. Lê o salário, 100, soma que era 50, agora passa a ser 150. O salário é diferente de 0, repete, digita o salário, a pessoa digita lá 50, soma salário que era 150, passa a ser 200. Isso vai repetir até que a pessoa aqui digite o salário igual a 0. Quando digitar o salário igual a 0, aí ele vai chegar nesse teste aqui, vai ver o salário é diferente de 0? Não. Então ele repete enquanto o salário for diferente de 0. Salário diferente de 0 não atende à condição. Aí ele sai. E quando ele sair, a gente vai pedir a ele para escrever o resultado. Então, stdcout, o salário, aliás, a soma dos salários, né, melhor assim, a soma dos salários, R cifrão, e a variável que tem o cálculo que a gente fez. Prontinho, em tese estamos prontos para compilar o nosso programa. Faltou um ponto e vírgula em algum lugar aqui. Que é exatamente aqui, faltou o nosso ponto e vírgula. Acontece nas melhores famílias de Londres, portanto acontece na minha também. E aí, olha, compilou o nosso programa, vamos executar. Então aqui, ó, digite salário, 0 para encerrar. Ele começou, já iniciou a variável soma salário e está aqui na tela, digite salário, 0 para encerrar. Então vamos botar 100. Digite o salário, 0 para encerrar, 50. Digite o salário, 0 para encerrar, 200. Digite o salário, 0 para encerrar. Vamos colocar o 0 agora. E aí a gente vai ver aqui, bom, 100 mais 50 mais 200, 350. Então, ó, a soma dos salários perfaz 350. Agora, pessoal, lembra que a gente mostrou duas estruturas? While, condição, comandos, e do, comandos, while, condição. Então enquanto uma certa condição faça alguma coisa, ou então faça alguma coisa enquanto uma certa condição. Veja lá no exemplo do namoro. Você chega no ambiente e você
toma um copo primeiro para depois tentar se enamorar, ou você já chega tentando se enamorar e depois, se não conseguir, vai tomar um copo primeiro. Vamos tentar agora modificar a nossa estrutura e a gente vai ver que não fica confortável. A gente usou do, as nossas tarefas, while, a condição. Então, do, digite o salário, lê o salário, acumula a soma do salário, while, o salário diferente de zero. Vamos inverter isso, vamos construir aquela estrutura com while na frente. Então, aqui no nosso código, bom, eu vou preservar isso aqui porque vai... O conjunto de instruções, a princípio, a gente não vai modificar. E vamos lá, while salário não seja igual a zero. Aí aqui todos os comandos e não precisa da condição no final. Vamos agora observar o seguinte. Ó. A gente aqui não estabeleceu um valor para salário. Nós não estabelecemos, não se sabe qual valor é da variável salário. Então, a gente não tem o controle do início da execução. Pode ser que o salário já venha com um valor igual a zero quando ele testar. Enquanto o salário for diferente de zero, faça, mas o salário já é zero. E aí ele não executa. É necessário que a gente controle isso de alguma maneira. Uma das maneiras é a gente forçar a barra. Faz salário igual a 1. Fazendo isso, salário igual a 1, então a gente vai entrar nesse teste. O teste vai funcionar, porque salário é diferente de zero. E não tem problema o salário ser 1, porque quando chega aqui dentro, ó, a gente já modifica o valor do salário. Assim que o usuário digitar algum valor, esse valor 1 é perdido, ele não vai interferir na nossa operação. Mas veja que não ficou confortável resolver dessa forma. Esse problema é mais natural de ser resolvido quando a gente utiliza a estrutura do while. Agora vamos parar um pouquinho e vamos observar um negócio interessante. Essa variável que a gente está usando, a gente está fazendo várias operações de soma e a soma acumulada está sendo guardada dentro dessa variável. É como se fosse um somatório, ou o que a gente em computação chama de acumulador. Então essa é a variável que está acumulando o resultado de sucessivas somas, no caso, sucessivos salários sendo somados. A gente chama de acumulador e não de somatório porque a gente não precisa usar essa variável para acumular operações de soma. A gente pode usar essa variável para acumular qualquer tipo de operação. A gente pode ter acumuladores de adição, de subtração, de multiplicação, de divisão, ou mesmo outras operações mais complexas que a gente construa. Mas presta bem atenção. Antes de iniciar um processo de repetição, o acumulador precisa ser inicializado. Ele precisa ter um valor original, um valor que é estabelecido antes do processo de repetição que vai utilizar esse acumulador. Note lá no problema dos salários que a gente iniciou o nosso acumulador de salário, soma salário, com valor igual a zero. Por quê? Porque a gente não quer que o valor inicial interfira na operação que a gente está fazendo. Se a gente iniciasse com 1, ou com 2, ou com 3, quando a gente começasse a acumular, isso interferiria na soma. Então a gente usa zero. Vamos resolver este outro exemplo aqui. Faça um programa que lê as taxas percentuais de rentabilidade de uma aplicação em diversos dias e mostre a rentabilidade total alcançada. A rentabilidade total alcançada é a multiplicação de todas as rentabilidades. Mas note bem que existe uma consideração matemática aí no meio. Mas ele vai fazer isso até um certo momento. Note que ele vai mostrar quando for mostrada uma rentabilidade igual a zero. Então, vai ser solicitado do usuário que digite as rentabilidades, mas quando ele digitar uma rentabilidade igual a zero, o programa para. Temos uma estrutura de repetição, temos um laço. Laço é um jargão de programação dos conjuntos de instruções que serão repetidos dentro da estrutura de repetição. É o que a gente chama de laço, o loop de repetição. Temos um laço de repetição que vai pedir ao cidadão para digitar uma rentabilidade, vai tratar essa rentabilidade de alguma forma e depois vai solicitar de novo que ele digite uma rentabilidade, até que ele digite uma rentabilidade igual a zero. Primeiras perguntinhas para a gente começar. Qual a nossa condição de parada? A repetição vai acontecer até que condição seja satisfeita? Segunda perguntinha. Existe algum acumulador neste procedimento? Acumulador de quê? Terceira pergunta. A gente usa um while com condição ou um do while com a condição no final? O que seria mais adequado?
um e outro funcionam da mesma forma, ou a gente tem um que é mais natural do que o outro? Então, pessoal, vamos resolver este problema da rentabilidade. Para isso, a gente vai precisar fazer uma pequena consideração matemática para início de conversa. É o seguinte: quando o usuário digitar uma rentabilidade, por exemplo, de 50%, a gente não vai multiplicar a nossa rentabilidade acumulada por 50, porque não tem sentido. Na verdade, quando a rentabilidade apresentada é 50%, o valor original é multiplicado por 1,5. Por exemplo, 100, quando você tem uma rentabilidade de 50, ele salta para 150. Então, se o usuário digitar 50, a gente multiplica por 1,5. Se ele digitar 10, a gente multiplica por 1,1, né? 100 vezes 1,1 dá 110, ou seja, 10% em cima de 100. Então, a gente vai precisar fazer uma consideração sobre isso. Basicamente, a consideração é bem simples. É assim, ó. Se liga aí. A gente vai pegar uma variável cujo valor é a rentabilidade que o cidadão entrou no programa. A gente vai pegar um valor que o cidadão vai digitar da rentabilidade. E a gente vai pegar esse valor. Vamos fazer de conta que ele digitou 15. 15 a gente vai ter que chegar a 1,15. A gente vai pegar esse valor 15, a gente vai dividir por 100. Isso vai dar 0,15 e vai somar com 1. Vai dar 1,15. Note que se ele digitasse 50, o resultado seria 1,5. Se ele digitasse 10, o resultado seria 1,1. E isso resolve o nosso problema. Então, note que você tem o valor que o cidadão digitou, mas a rentabilidade não é o que ele digitou. A rentabilidade é o que ele digitou dividido por 100, somado com 1. E é este valor da rentabilidade que a gente vai acumular. Então, olha aqui o nosso programa. Vamos apagar as coisas que a gente fez, porque a gente não vai usar agora. E vamos lá. A gente vai precisar de variáveis para a rentabilidade. Vai precisar de uma variável para a rentabilidade acumulada. E vai precisar de uma variável para o usuário digitar o valor. Então vamos chamar essa variável de rentabilidade de entrada. Rentabilidade de entrada. De posse dessas variáveis, a gente vai começar o programa. Note que eu podia começar com o while ou do while, mas volte lá para o programa da soma de salários e você vai ver que começar com o while vai me forçar a fazer uma rentabilidade inicial e não é natural. É melhor eu começar com um do while. Então, do, abrir aqui a chave, e agora vamos lá. Pedir ao cidadão que digite uma rentabilidade. Então, Cout. Agora vamos fazer aquela nossa mágica. Vamos dividir a rentabilidade por 100 e vamos acumular e vamos somar com 1. E isto vai ser a nossa rentabilidade de fato. Então, rentabilidade é igual a 1 mais... Esse parêntese aí não é obrigatório porque a ordem de precedência da divisão já resolveria o problema. Mas como uma técnica de programação para tornar claro o código, eu prefiro colocar esse parêntese aí. Rentabilidade de entrada dividido por 100. Então, se o cidadão que está executando o programa colocar 50, rentabilidade dividido por 100 vai dar 0,5, com 1,5. Se ele colocou 30, vai dar 1,3 e assim vai. E a nossa rentabilidade acumulada agora é um operador agora é um acumulador de multiplicação. Olha aí, ó, asterisco igual a rentabilidade. Pronto. Isso vai acumular a rentabilidade quantas vezes ele digite, até que essa condição que a gente vai escrever aqui falhe. Então ele vai repetir enquanto a rentabilidade que o cidadão digitou, rent entre, diferente de 0. Pronto.
Isso constrói o nosso laço. Agora nós podemos dar a saída. Eu vou colocar a saída aqui e a gente vai ver que é necessário fazer uma pequena mágica com a saída para consertar algo que está errado. Vamos apenas escrever a rentabilidade acumulada por enquanto. Depois a gente corrige. std cout. A rentabilidade acumulada foi de rentab-acum vamos compilar. Entre só, essa variável está errada. Errar ponto e vírgula, errar nome de variável acontece nas melhores famílias de Londres. Não se preocupe. Agora podemos executar. Digite um valor de rentabilidade, sei lá, 50. Digite um outro valor de rentabilidade, 0. A rentabilidade acumulada foi de 0%. O que aconteceu? Está dando 0 por quê? Pense um pouco. Exatamente. A gente não inicializou o nosso acumulador. Então, ele está assumindo 0, e aí quando ele vai fazendo a operação, ele aqui, ó, ele entra com 0, rentabilidade acumulada entra com 0, quando a gente faz essa operação, ele pega ele e substitui ele pelo resultado do produto dele por rentabilidade. 0 vezes qualquer coisa dá 0, então guarda 0 aqui e sucessivamente 0. Ele é um acumulador de multiplicação, o elemento neutro na multiplicação é igual a 1. Então vamos recompilar e vamos re-executar. Uma única rentabilidade de 10 e agora 1,1%. Mas não é 1,1%, é 10%. Por que apareceu 1,1? Porque a gente precisa dividir isso daqui, multiplicar isso daqui por 100, dividir não, multiplicar por 100. Mas antes de multiplicar por 100, subtrair 1. Que é justamente para inverter o que a gente fez aqui. E aí ele vai aparecer neste formato. Recompilar, executar, uma rentabilidade só de 10, a rentabilidade acumulada é de 10%. Agora a gente pode fazer uma operação um pouco mais complexa. Rendeu 10%, depois 15%, depois 12%, depois 10%, depois 15%, depois 5%. E a rentabilidade acumulada é de 88,1864%. E aí vocês se divirtam executando este programa. Pessoal, começamos a ver repetição, vimos o conceito de acumulador, vimos o comando while nas suas variantes while comandos ou do comandos while, e já estamos aptos a começar a fazer os programas. Façam os programas que estão na lista da internet. Espero que vocês tenham curtido. A gente vai continuar com repetição na próxima aula. Fiquem bem. Muito obrigado.